Olá, senhores, tudo bem? Aqui é Ricardo Torques e nós vamos, a partir desse momento, começar o nosso estudo do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741/2003. Eu dividi aqui os blocos que nós faremos do estudo desta norma a partir da própria estrutura da norma, tanto é que a gente começa falando da parte das disposições preliminares. E aí, até para você saber, essa parte das disposições preliminares, ela vai do artigo 1º até o artigo 7º da lei, certo? São os 7 primeiros artigos, mas não se engane, não são poucas as informações e também não são informações pouco relevantes, pelo contrário, você vai encontrar aqui de toda sorte de conteúdos e conteúdos bastante importantes para quem se depara com uma prova que cobra o Estatuto do Idoso, tá bom? Vamos lá, pessoal. Claro, é natural que nessa parte introdutória nós tenhamos bastante conceito, né? Bastante apresentação de princípios, os objetivos da norma, e é sobre isso que a gente vai acabar falando aqui. Quando eu abro o Estatuto do Idoso, a primeira coisa que eu preciso que você saiba para fins do nosso estudo aqui é o que é o idoso, certo? Ou quem é, eu vou até colocar assim, ó, quem é o idoso? Quem é esse idoso que recebe tutela perante uma lei específica, perante a Lei 10.741/2003. E aí, o artigo 1º, ele é bastante claro em dizer o seguinte, é todo aquele que tem idade, né, idade igual ou superior a 60 anos. E eu vou te dizer o seguinte, os seus problemas só começaram. Por quê? Porque ao longo da norma, ela virá a falar em 65 anos, por exemplo. E aí, você vai lá num Código de Processo Civil, ela vai falar em 65 anos, não para conceituar o idoso, mas para atribuir alguns direitos específicos. Isso gera um nó gigantesco na sua cabeça e você tem que desde já começar com isso desamarrado. Ó, idoso é para o nosso estudo aqui, pessoa com exatos ou mais 60 anos de idade, tá bom? Então, completou 60 anos, é considerado pessoa idosa aqui para fins do nosso estudo, tá bom? E aí, pessoal, basicamente é isso que traz o primeiro dispositivo do Estatuto do Idoso. Na sequência, ele começa a detalhar algumas outras informações, né? Dizendo o seguinte, olha, essa estrutura normativa, esse estatuto, ele vem descrever o quê? Ele vem descrever um rol de direitos fundamentais. E ele é exemplificativo ali em trazer quais são esses direitos fundamentais. Eu não vou nem me dar o trabalho de aqui ler todos eles, porque é simplesmente leitura da legislação que você acaba fazendo lá, tá? O que é o seu dever aí fazer ao longo do seu estudo. Mais importante do que isso é basicamente você também entender o que significa um estatuto. Porque você já pode ter estudado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Índio, o Estatuto da Terra, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E toda vez que eu falo num estatuto, você basicamente começa com um conceito, aí já se fala em direitos fundamentais, aí depois você vai vir numa explicitação desses direitos, aí você vai ter as entidades de apoio, de atendimento, aí tem infrações administrativas, tem crimes. E aí? Qual é a característica em comum entre todos esses estatutos? Ou, o que é um estatuto? Um estatuto basicamente é uma norma, evidentemente é uma norma, nós estamos aqui diante de uma norma de caráter federal, mas mais do que isso, esse estatuto traz dentro dessa norma uma organização própria para tutelar de forma ampla em vários os aspectos a pessoa escolhida, o grupo de pessoas escolhidos. Aqui o que nós temos? Nós temos a pessoa idosa. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente. No Estatuto do Índio, o indígena. Certo? Então nós pegamos esses grupos, são naturalmente grupos vulneráveis, que estão em uma situação de dificuldade frente às demais, e a eles nós fazemos o quê? Nós concedemos um tratamento legislativo amplo e, claro, protetivo desse grupo. Por isso que você vai lá, define quem é idoso, e aí você começa a rolar
esses direitos fundamentais. Aí você vai descrever esses direitos fundamentais e você vai perceber que nós faremos bloco aqui para falar de forma detalhada sobre os direitos fundamentais da pessoa idosa. Aí mais adiante você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a estrutura das entidades de atendimento. Daí mais adiante você vai encontrar o quê? Infrações administrativas e crimes. Tá bom? Mas vamos lá, sem querer nos adiantar aqui, sigamos com o nosso assunto. Mas desde já você precisa saber o que significa um estatuto. Toda vez que você olhou, se falou em estatuto, você vai pensar, opa, nós vamos ter aqui um diploma legislativo que vai disciplinar de forma ampla variados aspectos daquele grupo que se quer proteger, certo? No caso aqui, a pessoa idosa. Outro ponto super importante, embora não venha mencionado como tal, nós temos dois grandes princípios, eu vou colocar assim, princípios só. Mas saiba você que são dois grandes princípios que estão presentes no nosso Estatuto do Idoso e esses princípios eles vão nortear toda a aplicação do Estatuto. Absolutamente tudo que disser a respeito à aplicação do Estatuto está, de algum modo, fincada ali sua base ou no princípio da proteção integral, ou no princípio da prioridade. Certo? Esses dois princípios, eles estão previstos ali no artigo 2º e no artigo 3º do nosso Estatuto do Idoso. E você tem que saber o que significa cada um deles. Eu poderia até dizer que esses princípios aqui, eles seriam, na verdade, postulados. Porque eles seriam princípios sobre os demais princípios, seriam postulados gerais de aplicação de todo o Estatuto. Tecnicamente isso não é tão importante assim para você, eu me dou o direito de deixar mencionado isso aqui para caso venha uma questão um pouco mais difícil. Mas você tem que olhar para isso e entender o seguinte, o que significa essa proteção integral? Essa proteção integral significa dizer que você vai buscar proteger absolutamente todos os direitos e em todos os aspectos e circunstâncias que dizem respeito a essas pessoas. Você encontra o princípio da proteção integral lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, também. Certo? Porque você vai pegar aquele grupo vulnerável e vai protegê-lo integralmente. E o outro princípio é o princípio da prioridade. A dizer que a pessoa idosa, ela terá prioridade de atendimento, prioridade de disponibilização de recursos, prioridade de atenção do Estado, da comunidade, da sociedade de um modo geral. Você também vai encontrar um princípio semelhante quando você olha para quê? Vai olhar também para o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas para eu te dar um outro exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Você vai encontrar ali uma prioridade de tratamento para a pessoa com deficiência, a mesma coisa aqui. Professor, e aí? Se eu me deparo numa prova com uma questão que fala de prioridade para a pessoa com deficiência e prioridade para o Estatuto do Idoso, quem é mais prioritário? Veja, pergunta maquiavélica. A banca não vai fazer isso. Por quê? Porque os dois devem ser atendidos prioritariamente, mas você é aquele cara chato, você quer dizer, mas professor, e se a questão disser, eu tenho que escolher quem eu atendo prioritariamente? A pessoa idosa, a criança ou adolescente, a pessoa com deficiência? A resposta aqui é o seguinte, pessoal. Primeiro, não há uma resposta exata, porque isso vai depender do caso concreto, e aí parece que eu dou uma de lambaria, eu tento fugir da sua resposta rapidamente, como se fosse um peixinho escapando da mão ali, para não te dar uma resposta, até mesmo porque não tem. Mas eu ainda, se eu quisesse forçar um pouquinho, eu poderia dizer o seguinte, olha, calma aí, quando você olha para o Estatuto da Criança e do Adolescente, até porque tem a prioridade de atendimento à criança e adolescente tem sede constitucional, eu poderia dizer que elas seriam ainda mais prioritárias, tá? Mas isso é doutrinário, tá? Eu acho que realmente não vale a pena você querer procurar ali quem é o mais prioritário, tá? A banca não vai fazer isso, eu nunca vi questão desse jeito, acho que ela não vai fazer isso com você, tá bom? Beleza, tá bom, professor. Então, eu entendi, eu vou aceitar desse modo, compreendi proteção integral, compreendi prioridade. Veja, pessoal, quando eu estabeleço uma prioridade, eu estabeleço uma ordem de ação, dizendo, olha, antes você vai agir assim, depois você vai cuidar dos demais. Antes você vai olhar para o idoso, depois você vai cuidar dos demais. Quem é o destinatário dessa prioridade? A quem ela se dirige? Você vai dizer, olha, quem ela protege eu já sei, certo? Mas quem que tem que observar a prioridade no dia a dia, no caso concreto? Será que essa prioridade tem que ser observada pela família da pessoa idosa?
Parece razoável. Será que essa prioridade ela tem que ser observada pela comunidade? Será que a comunidade, de modo geral, tem que tratar o idoso de forma prioritária? Será que a própria sociedade, um pouco mais amplo o conceito aqui, né? Você poderia dizer que a comunidade é o grupo em que está inserida a pessoa idosa, e a sociedade, ela é a sociedade de um modo geral, mesmo que não faça parte do grupo no qual a pessoa idosa está inserida. Será que essas regras, esse atendimento prioritário se destinam a ela? Sim. Será que se destina também ao poder público, ao Estado? Sim. Ou seja, eu posso afirmar que essa prioridade, ela se aplica a quem? À família, à comunidade, à sociedade e ao poder público. Tanto é que doutrinariamente se fala em obrigação quadripartite. É uma responsabilidade desses 4 atores aqui cuidar da pessoa idosa com prioridade. Certo? E você vai perceber isso, volto a dizer, esses princípios eles são aplicados ao longo de todo o nosso estatuto, e você vai perceber isso claramente ao longo do seu estudo, que essa prioridade, ora é destinada à família, que tem o dever de alimentos, ora é destinada à comunidade, que tem o dever, né, de cuidar, à sociedade de um modo geral, é destinada ao poder público, por exemplo. Veja, quando eu falo a sociedade, nós não podemos ter propaganda, por exemplo, publicitária depreciativa da pessoa idosa. Isso pode constituir até crime. Você não pode, por exemplo, o próprio poder público, ele tem que o quê? Tem que disponibilizar atendimento prioritário de recursos orçamentários, financeiros, para atender a pessoa idosa. Então, essa prioridade ela vai se apresentar por diversas vezes ao longo do seu estudo. Quando você fizer a leitura, e você tem que fazer a leitura do Estatuto do Idoso, você vai perceber isso de forma bastante clara. Tá? Então, beleza. Primeiros dispositivos aqui do Estatuto do Idoso nós já tratamos aqui com vocês e volto a pisar. É importante que você saiba esses 2 princípios. Tá? E aí, veja só, olhando até mesmo para essa prioridade aqui, eu vou puxar uma setinha até para fazer uma indicação do texto legal. Por quê? Porque quando você olha lá para o artigo 3º, no parágrafo 1º, incisos, você vai encontrar diversas especificações, diversas manifestações a respeito dessa prioridade. Tanto é que ele vai dizer assim, olha, a prioridade compreende, aí ele vem detalhando, tá? Tá lá dito, atendimento preferencial e imediato individualizado junto a órgãos públicos. Eu tô lendo, pessoal. Inciso 2, preferência na formulação e na execução de políticas públicas. Tá? Você tem que fazer a leitura. Eu só vou chamar a atenção de todo esse rol à questão do atendimento do idoso pela família. Então tá lá dito assim que a pessoa idosa deve ser atendida prioritariamente pela família. Atendimento prioritário pela família. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque aí você vai abrir o caderno de provas e a questão vai dizer o seguinte, olha, determinada família, ela tem 2 possibilidades. Uma família bastante abastada, com condições, uma família preocupada com a questão da saúde, atendimento da pessoa idosa, e que opta por colocar esse idoso junto a um asilo, embora pudesse ficar com ele em casa. Mas lá no asilo sabe que haverá médico, vai ter enfermeiro, outras pessoas idosas com as quais ela vai poder conviver e jogar lá seus jogos de cartas, jogar o seu dominó. Então eles optam pelo asilo. Veja, quando a família faz isso, ela viola um dever. E esse dever é quadripartite, ou seja, a família está aqui, primeiro. Então, ao invés dela ser atendida pela família, está sendo atendida primeiro pelo asilo. Isso está errado. O atendimento prioritário deve se dar na família. A pessoa idosa é responsabilidade da família. Se você for colocar os 2 na balança, primeiro família, depois o asilo. Tanto é que o inciso 5º diz assim, ó, priorização do atendimento na família, em detrimento ao atendimento asilar. Tá? Então, só para eu destacar um ponto importante aqui para vocês. Tá bom. Você viu o conceito
e até para eu poder progredir um pouco mais, que esse conceito é do quê? É dos 60 ou mais anos, né? Só que você vai encontrar também, e eu vou puxar uma seta aqui embaixo, você vai encontrar uma espécie de atendimento especialíssimo, ou seja, uma prioridade especial, bem assim, para quem tem o quê? 80 ou mais anos. Ou seja, embora o Estatuto do Idoso se destine a todas as pessoas com 60 ou mais anos de idade, existe uma regra que diz que se você tiver 80 ou mais, você será ainda mais prioritário em termos de atendimento. É como se eu escalonasse. 60 tem prioridade, mas se eu encontrar um de 60 e um de 80, eu atendo quem primeiro? O de 80. Tá bom? Beleza, pessoal? Então fica ligado nisso. Esse é um ponto importante ali em relação a essa parte atinente às disposições preliminares e essa colocação inicial da matéria. Basicamente, pessoal, nesse primeiro bloco é isso que eu tinha para tratar com vocês. Vamos dar uma olhada rapidinho? Quem é o idoso? Igual, ó, cuidado, igual ou superior a 60, certo? Beleza. Você vai perceber o quê? Que o Estatuto do Idoso vai trazer um rol de direitos fundamentais e ele é orientado por dois grandes princípios. O princípio da proteção integral, que coaduna com a ideia de estatuto, que busca proteger e regulamentar e reger a vida da pessoa idosa em diversas circunstâncias, tá? Em todos os seus direitos fundamentais, mas nos seus atendimentos assistenciais, na repressão à prática de ilícitos, inclusive de natureza penal contra a pessoa idosa. Proteção integral. Ótimo. E também prioridade, ou seja, vamos lá colocar a nossa atenção primeiramente na pessoa idosa, certo? Atenção que deve ser colocada por quem? Família, comunidade, sociedade e poder público. Eu dei exemplos de cada um deles para vocês. Ok? Legal. Aí eu destaquei, olha, o artigo 3º, no seu parágrafo 1º, traz um rol de atendimento prioritário. De todos eles, fica ligado nesse, que o atendimento deve ser dado junto à família em detrimento ao atendimento asilar. Beleza? E por fim, você tem ainda uma categoria que ela é ainda mais prioritária em termos de atendimento, que são quem? São as pessoas com 80 ou mais anos de idade. Ou seja, é o idoso bem idoso, certo? Então, esse idoso bem idoso, ele deve ser atendido ainda mais com prioridade. Ok? É isso que você precisa saber a respeito das disposições preliminares.